Olá, buscadores do macabro e do inexplicável. Preparem-se para mergulhar nas profundezas de uma escuridão onde a fé se corrompe e a devoção assume a face do terror. Neste vídeo, vamos desvendar uma história arrepiante, sussurrada nos becos mais sombrios e esquecida nos arquivos mais proibidos. O que aconteceria se a igreja luciferiana não fosse apenas uma lenda urbana, mas uma realidade que se esconde à vista de todos? Fique até o final, porque o que você está prestes a ouvir não é apenas ficção. É um relato que vai testar os limites da sua crença e te fazer questionar cada sombra no seu quarto. Se você é novo por aqui, inscreva-se e ative o sininho para não perder nenhuma de nossas viagens ao submundo do mistério. Prepare a pipoca, apague as luzes e aumente o volume. O ritual está prestes a começar. Você tem coragem? O cheiro. É sempre o cheiro que te atinge primeiro, penetrante e metálico, misturado com mofo e odores de terra remexida, saturando o porão escuro. Elias apertou os dedos em volta da lanterna, sentindo o pulso acelerar perigosamente no silêncio, que ali embaixo era uma coisa quase viva, pesada e opressora. Ele sabia que cada respiração que dava ali o estava levando para mais perto da escuridão. A poeira fina, levantada pelo movimento cauteloso de Elias, flutuava preguiçosamente no feixe estreito de luz da lanterna, criando feixes espectrais. Eram quase 3 da manhã, a hora morta, um período que a tradição mística considera ser quando o véu entre os mundos se torna perigosamente fino e o mal prospera no silêncio noturno. Ele era Elias Vance, um jornalista investigativo com uma reputação de cruzar linhas que outros repórteres sequer se atreveriam a ver ou se aproximar. Sua vida era uma obsessão contínua por desvendar lendas urbanas, especialmente aquelas que envolviam sociedades secretas e rituais de teor maligno e sacrificial. Sua atual caçada, a mais perigosa e envolvente até então, era a misteriosa organização que se autodenominava Igreja de Asmodeus. Ele tinha fortes razões para crer que era a fachada sofisticada de um culto luciferiano de elite que operava nas sombras da alta sociedade da cidade grande. A lenda local era vaga, mas persistente, um sussurro persistente no submundo do jornalismo. A igreja moderna e ostensiva era apenas um disfarce para um culto muito mais antigo e maligno. Diziam que eles realizavam rituais sombrios, buscando não salvação, mas sim poder terreno, controle e domínio absoluto sobre a vida das pessoas comuns. Elias havia seguido pistas esparsas e códigos ocultos por meses a fio, desde símbolos discretamente gravados nas molduras de pedra de prédios históricos, até menções cifradas em documentos de patentes comerciais e testamentos antigos. A investigação consumiu toda a sua vida, seu dinheiro e recursos, isolando-o de tudo. A pista final veio de um informante anônimo e aterrorizado, um ex-membro do culto que havia fugido, levando-o a uma velha mansão abandonada, curiosamente localizada no coração geográfico e financeiro da cidade, sugerindo uma proximidade sinistra do poder real. O porão era, inegavelmente, o que ele procurava, o ponto focal de toda a energia. Um local cuidadosamente oculto sob um piso falso e habilmente disfarçado na adega em ruínas, um esconderijo de séculos de idade. A descida era íngreme e perigosa, parecendo levá-lo para muito mais do que apenas um nível abaixo do solo. Ao acender a lanterna e varrer a luz pelo recinto, a revelação do que estava ali fez seu sangue gelar, um choque físico que o paralisou. A sujeira e o mofo eram secundários à anomalia macabra que dominava o centro do porão, desafiando a razão. Não eram apenas teias de aranha e poeira que cobriam o chão de terra batida e úmida, uma camada espessa e uniforme de sal grosso, tipicamente usado para purificação ou, ironicamente, para selar locais contra a magia,
estava espalhada por todo o ambiente, exceto um ponto. No centro exato dessa camada protetora e incomum, um círculo perfeito de giz branco estava desenhado com uma precisão geométrica assustadora, claramente feito por alguém com profundo conhecimento de ocultismo sombrio e rituais complexos. Dentro dos limites do círculo, o ponto de convergência de toda a energia, havia um único objeto. Um livro antigo e grosso, encadernado em um couro negro que parecia absorver a própria luz da lanterna. Era o que ele veio buscar. O couro era estranhamente macio e flexível ao toque, quase como pele humana curtida e tratada com óleos antigos. E um cheiro metálico e adocicado pairava de forma sutil no ar, um odor que Elias associou com horror inominável ao sangue seco e antigo. Elias hesitou por um momento crucial, sentindo de forma esmagadora a presença de algo antigo e terrivelmente poderoso, uma aura maligna que irradiava do livro e saturava o pequeno e claustrofóbico espaço do porão sombrio. Ele tinha a certeza absoluta, uma premonição fria e cortante, de que tocar naquele volume selaria seu destino de uma maneira irreversível e o ligaria eternamente ao mal profano que procurava com tanta obsessão. Seu profissionalismo incansável, contudo, a necessidade de desvendar a verdade e expor o mal, falou mais alto que seu instinto vital de autopreservação, um impulso que muitos chamariam de uma imprudência fatal e infantil. Com as mãos visivelmente trêmulas e o coração martelando descontroladamente contra as costelas, ele estendeu a mão lentamente, alcançando o livro proibido, o objeto que ele sabia ser a chave mestra de tudo o que buscava. Ao pegá-lo, o frio intenso e sobrenatural do objeto penetrou sua luva de couro, atingindo diretamente a pele desprotegida da palma da mão, uma sensação de contato com o gelo eterno e demoníaco. A capa era deliberadamente austera e não tinha título algum, o que aumentava seu mistério, apenas um pentagrama invertido, o símbolo clássico da igreja luciferiana, gravado em relevo com detalhes perturbadores no couro escuro. Ele abriu o livro, forçando-o a se abrir na primeira página, revelando uma caligrafia manual e densa, preenchida com uma tinta que parecia ser de um vermelho extremamente escuro, quase preto. Era a escrita de um lunático. As palavras escritas eram uma mistura desconcertante de latim arcaico que ele mal conseguia decifrar com seus conhecimentos limitados, e símbolos cabalísticos complexos que ele nunca havia encontrado em seus exaustivos estudos de ocultismo. De repente, a porta do porão, que Elias havia deixado aberta de forma descuidada para uma rota de fuga rápida e planejada, rangeu alto e se fechou com uma força surpreendente, estilhaçando a quietude do lugar com um som de aço batendo. Um silêncio mortal e absoluto se instalou imediatamente, mais opressor, pesado e aterrorizante do que qualquer ruído anterior. A escuridão parecia ganhar corpo, densidade e intenção malévola, cercando-o completamente. Elias girou em pânico, o facho da lanterna dançando de nervosismo e revelando sombras fantasmagóricas, e percebeu, com um pavor gélido e paralisante, que ele já não estava mais sozinho ali, na prisão subterrânea. Uma figura estranhamente alta e magra estava parada imóvel na abertura da escada, envolta em sombras densas que pareciam emanar dela mesma, espreitando na penumbra com uma quietude perturbadora. Seus olhos, a única parte claramente visível no escuro, brilhavam com um fulgor vermelho fraco e quase bioluminescente, como brasas moribundas em uma fogueira de sacrifício. Elias soube imediatamente que não era um homem comum. A figura não fez o menor movimento e não emitiu som algum. Apenas observou Elias com uma paciência glacial, uma quietude que era profundamente maligna e premeditada, como um predador observando sua presa inocente.
Elias sentiu uma pressão física e esmagadora no peito, como se todo o oxigênio estivesse sendo sugado do porão, deixando-o momentaneamente tonto e sem ar para gritar ou reagir. Era o medo se manifestando fisicamente. Elias agarrou o livro com uma força desesperada, o único objeto de valor naquela prisão infernal e fria, sabendo que ele precisava sair dali imediatamente para ter uma chance de sobreviver. Ele correu em direção à escada, o coração batendo um ritmo frenético e irregular que parecia querer explodir em seu peito, impulsionado pelo puro instinto de desespero e sobrevivência, sem olhar para trás. O estranho de olhos vermelhos desapareceu na penumbra tão rapidamente quanto surgiu. Um fantasma das sombras, deixando apenas o ar rarefeito e um frio sobrenatural para trás, sem rastros ou pegadas no sal. Elias não parou para pensar na lógica ou na impossibilidade daquele desaparecimento. Ele disparou para fora da mansão abandonada, o livro de couro negro escondido sob seu casaco. Ele precisava analisar o livro em um lugar seguro. Ele dirigiu pela noite em um estado de pânico quase catatônico, olhando repetidamente e obsessivamente pelo retrovisor do carro, esperando ver a figura sombria ali, refletida no vidro escuro. A cada sombra que se alongava na estrada e a cada farol que se aproximava por trás, ele via o brilho fugaz e malévolo dos olhos vermelhos da figura espectral, uma alucinação constante que o assombraria. Ao finalmente chegar ao seu pequeno apartamento, que ele considerava ser seu último refúgio seguro, ele trancou todas as portas e janelas com várias voltas de chaves e ferrolhos, criando um bloqueio improvisado e ineficaz. Sua curiosidade investigativa, contudo, logo superou o medo paralisante, e ele sabia que precisava decifrar o mistério oculto e mortal que estava contido naquele volume sinistro antes que fosse tarde demais. O livro, estranhamente mais pesado do que o seu tamanho sugeria, era, na verdade, o diário pessoal do fundador original da Igreja de Asmodeus, um documento de revelações apavorantes e confissões de crimes. Seu nome era Victor Thorne, um acadêmico brilhante e reconhecido, mestre em filosofia antiga, mas um homem completamente desiludido e amargurado com a humanidade e suas crenças vazias e hipócritas. Ele buscava fervorosamente o conhecimento primordial, a verdade última que o mundo negava, rejeitando a moralidade superficial e as doutrinas da religião organizada, vistas como grilhões para a mente humana. Thorne sustentava a crença central de que Lúcifer não era a personificação do mal absoluto, mas sim o portador da luz da gnosis, o conhecimento que liberta o indivíduo das ilusões da vida mundana. Os primeiros parágrafos do diário narravam em detalhes meticulosos a fundação inicial do Círculo de Asmodeus, que ocorreu em uma noite escura de eclipse lunar total, um evento de grande poder. Inicialmente, o grupo era composto por um punhado de intelectuais ricos e influentes, todos fascinados pelo ocultismo, pela filosofia nihilista e pelo poder não regulado, buscando transcendência. Eles se reuniam em sigilo total para estudar textos apócrifos proibidos e para praticar meditações sinistras, buscando transcender os limites impostos pela existência física e moral. Mas o desejo incontrolável de poder temporal e de domínio sobre os outros rapidamente os levou a caminhos muito mais escuros, trocando a filosofia pela magia negra pura e pelo satanismo. Victor Thorne registrou em seu diário os preparativos para a primeira invocação séria, um ritual complexo e de alto risco realizado na infame noite de Walpurgis, o Sabá das Bruxas. Eles buscaram contato direto com a entidade que passou a ser o patrono do círculo, um demônio ancestral que eles chamavam respeitosamente de Asmodeus Sombrio, o senhor da luxúria e do desejo.
O texto detalhava a necessidade de sacrifícios profundos, embora não fossem inicialmente de vidas humanas, mas de algo igualmente valioso e muito mais insidioso para as almas dos participantes. Os sacrifícios exigidos eram de vontade pura, o abandono completo e deliberado de toda esperança, bondade inerente e compaixão, a renúncia final e total de sua própria humanidade. A igreja cresceu de forma geométrica, atraindo para si membros influentes de todas as esferas do poder, políticos corruptos, juízes desonestos, magnatas da mídia e empresários gananciosos e cruéis. Eles usavam a fé luciferiana como a justificativa moral e intelectual para exercer poder irrestrito, satisfazer sua ganância insaciável e cometer atrocidades de forma impune e sem consequências. Elias leu sobre um ritual de poder muito maior, o ápice da doutrina do círculo, programado para ocorrer em apenas uma semana, um evento que prometia trazer o caos para a ordem estabelecida. O objetivo final e aterrorizante: invocar Asmodeus em sua forma física completa, para que lhes concedesse domínio total sobre a cidade e, em seguida, sobre o mundo inteiro, sob um reino de sombras. Para concretizar essa invocação blasfema e de proporções apocalípticas, eles precisavam de um recipiente puro, um indivíduo de alma completamente imaculada e inocente, cujo corpo serviria de portal demoníaco. O diário listava em linguagem cifrada os preparativos arrepiantes e blasfemos para a conclusão do ritual do mal, o ponto de não retorno para a humanidade toda e a concretização da profecia. O local escolhido para a cerimônia seria a antiga e centenária Catedral de Santa Lúcia, que havia sido recém-adquirida pela Igreja sob o pretexto de ser uma restauração histórica e filantrópica. Elias sentiu um arrepio gélido e paralisante ao ler o endereço. A catedral estava a apenas 2 quarteirões de distância de seu próprio e modesto apartamento, sob sua vista a todo momento. Ele tentou ligar imediatamente para a polícia, mas a linha estava completamente muda e fria, sem sequer o chiado de estática, como se o sinal tivesse sido cortado propositalmente por uma força externa. O pânico voltou a dominar seus pensamentos. O círculo de Asmodeus, com seus vastos recursos e conexões, já sabia que ele estava com o diário, o seu livro sagrado. Eles estavam monitorando-o. Victor Thorne havia escrito uma nota sinistra, alertando que a leitura do diário ativava automaticamente um selo de rastreamento místico ligado ao sangue do leitor. Uma armadilha fatal. Elias estava marcado para morrer. Ele era, agora, uma isca perfeita. E o culto maligno estava a caminho dele, sorrateiro, movendo-se com a precisão de predadores experientes em busca de vingança. O diário, em uma página manchada e rasgada, finalmente revelou a identidade da vítima, o recipiente escolhido, uma jovem chamada Lília Viana, de sorriso gentil, alma bondosa e ingênua. Ela era uma talentosa estudante de música clássica, conhecida por seu voluntariado em caridade e sua alma profundamente inocente, e tinha apenas 19 anos de idade, o oposto do que o culto representava. Lília havia sido vista pela última vez na área externa da catedral, distribuindo panfletos para um evento beneficente, algumas horas antes do toque de recolher informal, o momento em que a sequestraram. Elias sabia que tinha pouquíssimo tempo, talvez apenas minutos, antes que o círculo a levasse definitivamente para o local do ritual de sangue e destruição, e ele tinha que agir imediatamente. Ele precisava desesperadamente avisá-la, ou pelo menos resgatá-la, mas a bateria do seu telefone havia acabado de morrer lentamente. Uma conveniência cruel da sorte ou uma interferência sombria. Decidiu ir pessoalmente, correndo contra o tempo para a área da antiga catedral,
o diário enfiado com força no bolso interno do seu casaco, como um amuleto macabro e a única arma que possuía. As ruas estavam estranhamente desertas naquela noite, iluminadas apenas por postes vacilantes e escuros, criando um cenário perfeito de suspense e isolamento, ideal para um ritual proibido. Ele sentia olhos invisíveis em si, a escuridão da noite parecendo se adensar, condensar e se mover lentamente, acompanhando cada passo dele com interesse doentio, como se estivesse sendo caçado por lobos. Ao se aproximar do quarteirão da catedral, notou vários carros de luxo e utilitários esportivos estacionados discretamente nas sombras de becos próximos, todos pertencentes aos membros do círculo. Eram veículos de alta cilindrada, todos de cores escuras e caras, mas estranhamente todos estavam com as placas ofuscadas ou removidas, sugerindo sigilo e ilegalidade nos preparativos do crime. Elias se esgueirou pelos fundos do prédio, forçando uma pequena porta lateral de madeira que estava mal trancada, escorregando para dentro da escuridão e do frio do templo profanado. O interior da catedral, outrora um local de devoção e paz, estava completamente transformado em um cenário de horror e de sacrilégio visual, uma afronta a qualquer fé religiosa. O altar principal, sagrado para a fé católica, havia sido brutalmente substituído por um obelisco negro e maciço, feito de basalto vulcânico polido, o pedestal do mal. Em volta do obelisco sinistro, os membros de elite do círculo estavam de pé, imóveis e sinistros, todos vestidos em mantos rubros que pareciam absorver toda a luz do ambiente. Seus rostos estavam cuidadosamente ocultos por máscaras de prata que refletiam as chamas das tochas. Máscaras estas que lembravam demônios antigos com chifres de bronze retorcido, seres da mitologia. No topo da escadaria principal estava Victor Thorne, o fundador e arquiteto da seita, agora um homem idoso, mas de presença sombria e poderosa, o mestre do ritual da invocação. Ele segurava em suas mãos enluvadas um cálice de metal escuro e reluzente que parecia conter um líquido escuro e denso, pronto para iniciar a cerimônia maligna de sacrifício. Lília estava amarrada de forma rígida ao obelisco, seu corpo frágil contrastando com a pedra bruta, e seus olhos de pânico refletiam o brilho das tochas acesas, iluminando seu terror. Sua boca estava firmemente amordaçada por um pano de seda preta, abafando seus gritos, mas seus olhos, arregalados e cheios de lágrimas, imploravam por ajuda e salvação divina. Thorne começou então a recitar as palavras do diário de Elias, em um latim gutural e lento, um som que parecia vir diretamente de um poço de escuridão eterna e primordial. A voz dele era um sussurro estranhamente poderoso, mas carregado de autoridade, amplificado e reverberado pela arquitetura gótica imponente da catedral antiga, tornando-o inescapável. O som parecia rasgar o tecido fino da realidade, liberando uma energia fria, densa e nauseante que penetrava até os ossos de Elias, escondido nas sombras laterais, aterrorizado. A atmosfera estava incrivelmente carregada. Elias sentiu o peso opressor da escuridão e o medo coletivo, quase palpável, que emanava dos membros do culto, concentrado no centro. Ele sabia que o confronto era inevitável e que sua vida estava em risco de morte imediata, mas o medo de falhar com Lília era muito maior do que seu medo da própria morte. Elias, agindo por puro instinto animal, agarrou um pesado e antigo candelabro de bronze que estava jogado ali perto, no chão do corredor lateral, sua única arma possível. Ele avançou das sombras, gritando um grito estridente e agudo para distrair Thorne e seu círculo maligno, forçando-os a quebrar a concentração do ritual no momento crucial. A reação dos membros do círculo foi imediata e coordenada. Eles se viraram em uníssono, seus olhos de prata fixos no intruso com ódio congelado e puro, abandonando suas posições.
Victor Thorne, contudo, sorriu lentamente, um gesto frio e malévolo que se desenhou sob sua máscara de prata, revelando uma satisfação sádica com a chegada de um novo sacrifício. O convidado não convidado finalmente chegou, exatamente como os augúrios prometeram, sibilou Thorne, sua voz cheia de uma ironia cruel e sádica que ecoou no salão. O portador do conhecimento, um sacrifício muito mais perfeito e poderoso para Asmodeus Sombrio, ele disse, erguendo o cálice de metal negro em triunfo absoluto. Elias lançou o candelabro de bronze contra o obelisco, atingindo sua base com um estrondo ensurdecedor que estremeceu o chão de mármore e a concentração deles, quebrando o feitiço do momento. A distração, ainda que breve e caótica, deu a Lilia um instante crucial para se debater e afrouxar ligeiramente as cordas úmidas que prendiam seus pulsos fragilizados e feridos. Thorne ordenou com uma fúria repentina e incontrolável que os membros do culto o parassem imediatamente, mas Elias já estava correndo em disparada em direção ao altar de morte, movido pela esperança. Ele derrubou 2 membros do culto com a força da adrenalina pura e o desespero incontrolável, a única força motriz que restava em seu corpo exausto, abrindo caminho. Ao se aproximar perigosamente do obelisco, Thorne levantou o cálice escuro acima da cabeça de Lilia, pronto para o golpe final da cerimônia e o sacrifício iminente. Elias gritou o nome de Asmodeus com toda a força de seus pulmões, uma blasfêmia final, jogando o diário aberto, o grimório proibido, diretamente no interior do cálice do mal. O líquido no cálice borbulhou violenta e instantaneamente, e uma fumaça negra, espessa e com cheiro de enxofre, subiu rapidamente, engolfando Victor Thorne e o obelisco de basalto. Thorne gritou em agonia lancinante, um som de puro terror, sua máscara de prata derretendo em contato com a fumaça, revelando um rosto desfigurado e queimado por forças místicas. A catedral inteira começou a tremer com uma violência sísmica. O ritual havia falhado catastroficamente e a escuridão invocada se voltou contra os próprios cultistas em um banho de sangue. Elias, apesar da dor e do choque, desamarrou Lilia e fugiu. O som dos gritos dos cultistas, dos estilhaços de vidro e do colapso da catedral ecoando em sua mente para sempre. Uma memória terrível. Elias e Lilia conseguiram, por um milagre impensável, escapar da catedral em colapso, deixando o círculo de Asmodeus desmantelado e o próprio Victor Thorne provavelmente consumido pelo caos de sua própria falha ritualística. A mansão do porão e a antiga catedral foram misteriosamente consumidas por um incêndio gigantesco e rápido pouco tempo depois, apagando todas as provas físicas do que realmente aconteceu naquela noite fatídica e profana. Mas a pergunta que ressoa no ar frio da manhã seguinte é: eles realmente escaparam? Lembre-se do que Victor Thorne escreveu em seu diário profano. A leitura do volume ativava um selo de rastreamento ligado ao sangue do leitor. Elias tocou o livro, ele o leu e ele o usou como arma. A marca dele não é física. Elias nunca mais foi o mesmo homem. Ele parou de investigar, sua coragem se esvaiu e ele agora vive recluso, paranoico e em constante medo. A cada noite, ele jura ouvir o sussurro gutural e sinistro do latim arcaico, vindo de cantos escuros de seu apartamento, chamando seu nome. E Lilia? Ela se lembra de ter visto o brilho vermelho dos olhos antes de Elias chegar para salvá-la. Às vezes, ao se olhar no espelho, ela vê por um instante fugaz a sombra de um pentagrama invertido pulsando em sua própria pupila. Uma marca que nunca desaparece. Ela foi o recipiente, e o ritual, mesmo falho, pode ter deixado a semente de algo eterno e maligno em sua alma, esperando o momento certo para germinar. A verdadeira história não termina aqui, no final da fuga forçada. Este é um convite direto para você.
que teve a coragem de chegar até o final desta jornada sombria. Você acredita sinceramente que o mal foi derrotado? Ou que Asmodeus está apenas esperando pacientemente o próximo e inevitável ritual? O diário foi destruído no fogo do cálice ou o poder dele foi liberado para o mundo? Deixe sua teoria mais macabra e detalhada nos comentários abaixo. Queremos saber se você acha que Elias deveria ter destruído o livro de outra forma ou se ele o manteve escondido. Se este vídeo te fez prender a respiração, sentir medo e te manteve acordado, deixe o seu like agora. Isso nos ajuda a saber que você quer mais histórias longas e arrepiantes como essa. E o mais importante, compartilhe este vídeo imediatamente com aquele seu amigo que adora um bom suspense e que duvida da existência do mal. Vamos espalhar o terror e a verdade sobre as sombras que se escondem bem à vista em nosso mundo. Obrigado por assistir e pela sua atenção até o final. E lembre-se sempre, olhe cuidadosamente para as sombras. Elas podem estar olhando de volta, esperando o momento certo, bem ao seu lado.